Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, nosso canal católico aqui no YouTube. Antes, já vai deixando aí teu like, curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal. Já estamos aí com uns 830, eu acho, inscritos. Então a gente precisa aí chegar até 1000, que é a nossa meta, beleza? Conto com vocês. E aí, Felipe Rato, como estamos? Tudo bem. Greco-romano? Tudo tranquilo, isso, ó. Tem que dar uma viajada, né? Tem que ser. Agora o único cara do Tirei do Texto que tem o passaporte carimbado, né? Vice, sou o único. Sou o único. Não, mas daqui a pouco nós vamos tudo, né? Ah, sim, né? E aí, Felipe, como é que foi a viagem? Tranquilo? E agora eu tô nojento, tô aparecendo no vídeo aqui contigo. Não, tu disse que tava nojento, eu achei que tava dando nariz, cara. E aí, Felipe, os nossos apoiadores... Então vamos lá, começando com o Sam, máquinas de cafés e insumos, máquina para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento é só falar com a Sam pelo 999715205. E tenho a Santa Mordida, né, Dadinho? Isso. Sabia, Rato, que a Santa Mordida porque comer não é pecado, né? Então, claro, desde que seja moderado, né? Então... E aquele dia aqui, que santa mordida que a gente deu. Semana passada, cara, o episódio semana passada. Excelente. Cara, excelente. E a gente não é pecado também repetir, né, Felipe? Se quiser mandar outra tortinha daquela... Me sinto pronto. E é isso aí. A Santa Mordida, padaria, confeitaria e café. Fica lá na Marechal Floriano, 913, e o telefone é 999055557. Lembrando, né, sempre bom reforçar que a parceria da Santa Mordida conosco é também com os produtos Nestlé. Então, todos os produtos ali daquelas tortas, né, maravilhosas, aquela decharge que a gente comeu, né Felipe, semana passada. Então, inclusive, até eram alguns missionários salesianos que estavam aqui, né, um até já tá se encaminhando para ser sacerdote. Eles falaram também que não foi nenhum pecado comer aquele doce. Então, se os caras que estão estudando para ser padre não der, então tá tudo certo. É isso aí. Felipe, temos um novo apoiador, né? Temos um novo apoiador, né? Com a graça de Deus, né? Nosso amigo Rodrigo Antunes, que já esteve aqui, está nos apoiando agora com a Produvet, assessoria veterinária. E no próximo episódio a gente já vai dar todos os serviços, né? E quem não viu, dá para voltar lá no feed do episódio lá, ele deu um baita testemunho, né? Exatamente. Uma conversa muito bacana, foi com o Rodrigo, foi um dos episódios que mais deu visualização. Então, volta ali um pouquinho, acho que foi o sexto episódio, quinto, sexto episódio. Foi muito bacana. E também, hoje a gente tá aqui, né, Felipe, com um casal que já esteve aqui conversando conosco, que também foi um das entrevistas que deu bastante... Entrevista não gosto de dizer que é entrevista. Uma das conversas, né, que a gente teve aqui, que também deu bastante visualização. O nosso casal, o presidente Movendo Emaús, 2025, já ia dizer 24, 25. O Bira e a Cláudia, prazer. O Bira que foi meu timoneiro lá em 1920, ó. Mas tem que o Bira tá bem jovem ainda pra 1920. Tá inteiro. E aí, minha gente, como estão? Obrigado mais uma vez, né? Estamos aqui há quase um ano já. Nós estávamos conversando, né, Cláudio, um pouquinho antes. Acho que foi em junho do ano passado. Que a gente esteve aqui, tava frio. E agora vocês aqui conosco de novo. Muito obrigado por... Nós que agradecemos. Sinal que tem confiança, né? Nosso afiliado, né? Como é que claro, como é que não vão fazer, né? Deus livre, né? E sempre apoiando, assim, esse teu projeto, né? A gente conversava agora há pouco, né? As coisas de Deus, né? Não dão errado. É verdade. Então, esse projeto, com certeza, aí tem vida longa, né? E tu sempre sabe que pode contar conosco, né? Obrigado, muito obrigado. Isso aí, Dadinho, prazer estar aqui novamente, né? Desinibido e falando bastante, como eu sou falante. Né? Não, já tá bem mais... já tá bem mais solto, Nada como a experiência do primeiro episódio, né? A experiência vai... Agora, depois dessa do rato aí, me senti mais experiente ainda, né? Mas é um prazer, cara, estar aí contigo em tudo que tu pensa sempre, né? Assim como o filho amado que tu és, né? Tanto do Cristo como o meu. Amém. Filho de coração. E conta conosco sempre, né? Vamos estar sempre junto contigo, né? Para falar contigo e para falar de Cristo é sempre um prazer. A gente está sempre à disposição, né? É verdade. Bom, meus queridos, então, voltando aí à presidência do Movendo Emaús,
mais um ano, num formato novo, né? Agora, que já é um formato que já tem, né? Vocês vão me corrigindo se eu estiver errado, que já existe pelo Nacional, mas que eu acho que em Bagé acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo implementar assim, né? Um colegiado, né? E eu vou começar perguntando para vocês, né? Além de Deus, além do amor a Deus, né? Além da fé de vocês que vocês têm, o que mais, se tem, né? Não, acho que não precisa ter, mas se tem, né? Algo mais a motivar vocês, assim, de assumirem mais uma vez esse desafio de serem presidente do Secretariado Diocesano, vindo de 8 anos, pode ser, do regional? 7 anos. De 7 anos do regional, que eu acredito que é bem puxado, porque é de todo o Rio Grande do Sul, são 9 secretariados e um subsecretariado, é isso, claro? Isso. Né? Isso. Então, queria que vocês falassem um pouquinho de estarem à frente, mais uma vez. No Aí primeiro conosco. lugar, a obediência à Cláudia, né? Depois do Cristo, sim é sempre dela. Não, mas dessa vez não foi bem assim. Bom, a gente... Tu perguntou, além do amor a Jesus, né? A gente tem que... é o amor a Deus, é o amor à igreja e o amor ao movimento, né? Mas, junto disso tudo, assim, que com certeza é o que mais nos motiva, é a juventude, né? É conseguir levar esse amor, mostrar esse amor, ser instrumento dele para levar esse amor à juventude. Eu acho que até a gente falava das outras vezes, assim, quando tu vê quando tu assiste uma conversão, quando tu sente uma conversão, aquelas conversões de coração, né? Aquilo que toca o coração de alguém e que principalmente muda a vida de alguém, a gente olha e diz assim, pô, vale a pena qualquer coisa, sabe? Porque neste período existem as dificuldades, os sacrifícios, as renúncias que a gente precisa fazer para ter essa responsabilidade de estar à frente do movimento. Mas quando a gente vê uma vida transformada, um perdão que foi dado, tantas coisas que acontecem na vida dessa gurizada, sabe? Aquele pedido de colo, e quando tu consegue levar isso para eles, né? E acolher desta maneira, eu acho que isso é o que tudo vale a pena, né? Mas agora já fui um pouquinho para frente, aí o Bira fala um pouquinho como é que foi essa retomada da gente para o secretariado diocesano, né? O que ele me ofereceu? Sabe que a gente estava num encontro esse final de semana, que mais adiante a gente vai falar do regional, e uma pessoa lá comentou, né? A bucha que tá sempre à frente, não sei o quê. E a Maria Olali, que é a esposa do Sérgio Fernandes, não sei se tu lembra. Só chega um pouquinho... Aí, obrigado. Desculpa. E a Maria Olali, que é a esposa do Sérgio Fernandes, né? Que foram os fundadores. Trouxeram o movimento para o Estado, né? Para Bagé, para o Estado, né? Para o Estado, perdão. Ela comentou, né? As coisas de Deus não é bucha, é graça, né? E é bem isso aí. E aí, assim, Dadinha, a gente tinha combinado não pegar mais nada mesmo, né? A gente já tinha passado 2 vezes pela gestão do diocesano, Vocês né? fazem isso há 15 anos, mais ou menos. 22. Que não vão pegar, que não vão pegar. Mais o regional, né? Então, a gente falou que não tinha condição. Não por dizer o não, mas tem horas que tu tem que... Sim. Por ser movimento, por dar oportunidade para outras pessoas e também para a gente prestar mais atenção na gente também, de certa maneira, né? E aí a gente estava no evento que teve o Senhor que eu veja, né? E estávamos ali na frente de Sangue Doce, eu e a Cláudia conversando, e o Frei Lori pegou eu e a Cláudia pela mão, nos levou na porta da igreja ali, da Auxiliadora, e disse, o que diz ali? Aí eu digo, Domus Dei. Ele disse, muito bem. Casa do Pai. Então, diante da Casa do Pai, eu vou pedir. Eu digo, não. Aí é complicado. Aí pegou pesado, né? Se eu vou pedir para vocês, eu digo, não, Frei, a gente não queria pegar, não é o nosso tempo, eu achava, né? Mas, devido a esse pedido, assim, né, sem muita pressão nem nada, né? Então, a gente pegou, né, na condição de implantar o colegiado, né? Que foi uma das coisas que ele pediu para a gente ajudar a implantar o colegiado. Aí colocamos no colegiado, né, pessoas também que já estavam, que são mais antigas também, que é o Serginho e a Nani e a Lorena e o Renatinho, para nos apoiarem, né, nos darem a força nisso aí. E aí formamos o colegiado nesses 3 casais, um projeto que daqui a 3, 4 anos provavelmente vai estar 3 casais novos já, né, participativos do movimento jovem. Então, pode explicar um pouquinho, Bira, como é que funciona, só o pessoal saber? O colegiado, assim,
ele é solicitado pelo Nacional, né? E a gente não tinha, é isso, né, meu amor? Tu que sabe mais da coisa que eu. Eu sempre digo que a Cláudia é a razão. Ela tem o conhecimento maior, né? E aí tem o casal que forma, eu acho que fala tudo que é melhor que... Vai lá. O colegiado é formado assim pelo casal presidente, casal vice-presidente e o diretor da escola, o casal diretor da escola, né? Que não obrigatoriamente precisa ser um casal, né? Pode ser um par. Então, a gente faz um rodízio durante esses 3 anos, né? O presidente passa para vice, o vice para presidente e a escola para vice. E assim, sucessivamente até... O presidente passa para a escola, no caso. O presidente sai. Ou pode fazer o rodízio faz o rodízio e ou o casal presidente sai e entra um outro casal. E entra um novo. Nós pedimos, né? Fizemos esse pedido para funcionar assim. Por quê? Justamente isso que o Bira falou. Oportunizar gente nova, né? Nós não queríamos, porque o sentimento que eu tinha era assim, parece que não vão ficar sem função, saíram do regional e voltaram para o diocesano. Isso era uma coisa que estava me pesando muito, assim, e o nosso não estava pesando muito em relação a isso, assim, estava me incomodando isso. Bom, aí eu disse, vamos atender o pedido do Frei, mas a gente precisa montar um colegiado e uma equipe de gente que tu tenha muita afinidade, que tu sabe que trabalho vai pegar junto contigo, né? E nós vínhamos já conversando há um tempo, né? Porque nós já tínhamos pensado na possibilidade, né? E nós tínhamos conversado entre os 3 casais e pensávamos a melhor solução, assim. Aí quando o Frei conversou conosco, então o colegiado, eles, excelente. Então vai a Nani e o Serginho de vice e a Lorena e o Renatinho, mas com esse objetivo de encostar um casal na Lorena e no Renatinho, na escola, e a Nani e o Serginho assumem o ano que vem, a Lorena e o Renatinho passam para vice e esse casal assume, né? E esse novo casal que entrou para trabalhar conosco é a Nil e o Alberto, né? Que é um casal jovem, deram um sim e estão a 1000 aí conosco. Então, nós ficamos muito felizes assim com essa, porque daí a gente sai o ano que vem, nós não continuamos o colegiado, continuamos na comunidade e eles assumem essa parte. Por quê? Porque a gente precisa dessa relação, porque a gente sempre quis uma equipe jovem, né? Então, assim, o colegiado vai ser um suporte para essa gurizada, né? Mas o secretariado vai ser um secretariado jovem. E a partir daí já começamos a trabalhar, saiu aquele... Porque para nós não é um peso o secretariado. Ele te ocupa, mas nunca foi uma bucha. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Né? E parece mentira, Dadinho. Tu falava assim da preocupação com o regional, de serem 9 secretariados e um pré-secretariado lá de Osório. A gente tinha que viajar para as funções, assim, final de semana, os encontros, né, que a gente sempre participava, continua participando agora como diocesano, mas as demandas eram mais particulares, assim, né? Um secretariado que estava enfrentando alguma dificuldade ou que tinha alguma programação, alguma coisa, eles nos chamavam no privado, a gente fazia algumas reuniões, pegamos a pandemia, então a gente fazia algumas reuniões online e o resto a gente visitava esses secretariados esporadicamente, assim, mas era mais fácil, entre aspas, do que o diocesano, porque o diocesano te ocupa toda semana, né? Tu tem a equipe da escola, que eu e o Bira nunca fomos presidentes, assim, de deixar... não vamos ir na escola porque tá frio, quinta-feira, às 10 da noite, né? O pessoal da escola vai fazer a escola e nós... Não, a gente sempre fez questão de andar junto, assim, nos eventos, na escola e tudo, caminhar com todo mundo, né? É a missão. Sempre digo, a função muda, a missão é a mesma de todo mundo. Então... a gente sabia que ia ser mais puxado, como realmente está sendo. Né? A gente tem uma equipe maravilhosa, uma gurizada maravilhosa, uns adultos assim, super comprometidos, mas a gente está junto. Então, tudo a gente pensa junto. Claro. Né? Então, realmente, o diocesano te ocupa mais tempo, né? Mas já vemos assim, já está quase na metade do ano. É mesmo, né? É isso aí que a Cláudia falou, é cansativo, mas é prazeroso, né? E é muito mais prazeroso do que cansativo, digamos assim, porque a gente se identifica muito com o jovem. Desde que a gente começou na Emaús, foi uma das paixões nossas, foi justamente o jovem, né? E agora a Maria Clara está inserida também, né?
A Maria Clara fez Emaús, está bem participativa, participa da comunicação, bem envolvida, bem empolgada, começou a cantar agora, a tocar também. Isso é muito legal, né? Porque, de certa maneira, tu acompanha sempre a evangelização dos outros e quando chega na tua vez fica mais legal ainda, tu vê, né? O João Lavo fez, mas em seguida o João Lavo foi embora. E a Maria Clara não, tá participativa, tá indo a grupo, tudo assim. Então, é muito legal. E ao mesmo tempo que a gente fica, eu fico meio que cuidando para não ficar também jogando daqui a pouco por cima dela, né? Sim. Pô, o filho do presidente tá aqui, sei lá. Não tem nada a ver no nosso meio, né? Mas às vezes dá uma pesada também de jogarem por cima a responsabilidade dela. Ou, sei lá. Aí a gente fica mais cauteloso, assim, mas é muito legal. Muito Não, legal e ver mesmo. o entusiasmo da gurizada, para mim é a melhor parte, sabe? Quando eles nos mandam áudios, assim, gigantescos e vamos fazer tal coisa e vamos fazer tal coisa. Esses dias a gente foi para uma reunião do secretariado e aí nós tínhamos uma ideia, né? E a gente sempre diz, quem tem que saber o que acontece, o que vai ser bom, são vocês. Claro. Não é a gente que está lá na noite. Então, assim, quem tem que saber o que o jovem gosta, o horário que gosta, o lugar que gosta, a banda que gosta, são vocês, não é a gente. E aí nós entramos para a reunião do secretariado com uma ideia e a coordenadora, a Marcinha, coordenadora da equipe de eventos, já nos deu no início, assim, já disse, eu acho que não vai rolar assim. Já deu uma pedalada. Bom, deu uma pedalada e disse, ela claro, sabe, né? Ela com a equipe dela é que escuta, né? E daí tinha mais 2 jovens que participam ativamente, assim, da comunidade. E aí já o Cabelo e a Robertinha, daí já nos deram outras ideias e nós saímos de lá com uma programação completamente diferente, assim, porque essa é a cara deles, eles que têm que saber. Então, ver eles participarem com esse entusiasmo de querer fazer acontecer, essa é a nossa missão como evangelizador da juventude, né? Tá junto, né? Mas deixar com que eles façam acontecer. E esse ano, muito especialmente, a gente está vivendo um ano atípico, que é um ano jubilar, né? Exato. O Papa nos deu esse presente, né? O Papa Francisco. E a gente enxerga a juventude, né? Com os 3 encontros do jubileu, né? A fé, a esperança e... Caridade. Caridade e esperança. E o último encontro, nós participamos já desse primeiro agora... E o último encontro, o movimento vai ter uma participação mais ativa, porque tem uma responsabilidade maior, né? Lá em novembro. E então, envolver essa gurizada nisso, assim, mostrar para eles que tu não é só movimento de Emaús, né? Tu é católico, apostólico romano. Tu vive dentro... O movimento só existe porque o nosso bispo permite. Exatamente. Porque a gente está inserido dentro da igreja, né? E o nosso líder maior... Papa Francisco era um grande pastor, né? Era o pastor do amor ao evangelho. E a gente sempre escuta isso, assim, o Papa era o Papa da alegria, era o Papa do amor. E esse final de semana a gente ouviu isso também, né? Era o Papa que amava a alegria do evangelho, que conseguiu mostrar a alegria do evangelho. Então, mais aumenta a nossa responsabilidade em fazer com que essa juventude viva isso, entenda o que é viver essa alegria do evangelho e participe. Porque o rosto da igreja precisa ser esse, a face da igreja precisa ser essa juventude que está hoje aqui fazendo acontecer. Né? Então, juntou tudo e esse ano jubilar foi um presente pro movimento, para a igreja, para tudo, assim. E eles estão participando, estão indo nas atividades, sabe? Tipo assim, estão na missa de encerramento do jubileu, a auxiliadora lotada e uma gurizada lá dentro, sabe? Então, esse entusiasmo... sem perderem a essência da juventude, a vida do jovem, né? Porque eles seguem saindo, namorando, indo à festa, fazendo o que eles gostam de fazer, mas eles têm um rumo certo, sabe? Eles têm o Jesus, eles têm quem acolhe, quem abrace, né? Então, essa é a parte bonita para nós, assim, é o que mais nos entusiasma no movimento. Claro que nós temos os nossos adultos, né? Claro. Mas a juventude, essa alegria, essa energia deles, assim, que com certeza é o que nos move, né? Pegando um gancho que você falou do ano jubilar, eu adoro ver, assim, claro, até por ter a Maria como coroinha, né? Eles participando, né? Os coroinhas, assim, tu vê aquela procissão ali, os ministros e aquele monte de coroinha, que era o que a gente não via, né? E até o dia que o bispo esteve aqui, a gente conversou e ele falou sobre isso, né? Que das coisas que ele teve que ir alinhando, né?
E isso foi assim também que ele colocou para as paróquias, né? De todas terem coroinhas. E é bárbaro, né? Não tô falando só porque a minha filha é, né? Não, que é uma benção, assim, mas, cara, é muito legal, né? Porque até eu vi um vídeo esses dias de 3 padres, uma homenagem de 3 padres que fizeram pelos coroinhas. E aí eles fazendo as coisas que as crianças fazem no altar, né? Tipo, balançando as perninhas, cochichando, apontando. Cara, eu olhava assim, eu enxergava assim, é bem isso aí, é a alegria e ingenuidade da criança, né? Mas ali no momento de ajudar ali o ministro a servir ali, a auxiliar o padre, eles vão bem sérios, assim, fazem... Isso é bárbaro, né? Tudo direitinho. Tudo direitinho, é bárbaro. E eu digo que ali é uma semente plantada, né? Ali é uma semente plantada, assim. E a gente hoje tem a graça também do Frei Lori. O Frei Álvaro já fazia isso, né? Com jovem. E sempre foi nosso parceiro em todos os momentos. Ele fez uma procissão uma vez do São Francisco pequeno, não lembra que ele botou só os o Frei Álvaro fez, era com um monte de crianças. É verdade. Então a paróquia vem, né? As paróquias vêm trabalhando isso. E outra coisa que também nos deixa muito felizes no movimento é a quantidade de catequista jovem que faz parte do movimento e que está inserido nas paróquias, sabe? Tem, acho que várias paróquias nossas, as gurias do Emaús, os guris estão de catequistas, né? São ministros da Eucaristia, né? Várias ministras da Eucaristia. Isso aí também, né? Tem aparecido bastante jovens como ministros, né? Então, assim, ó, é um comprometimento com a igreja, é o encarar com seriedade o que eles estão fazendo, né? Com responsabilidade. Então, talvez antigamente a gente não visse tanto essa oportunidade, né? Eu estou falando uma ignorância, porque eu não enxergava isso. Mas hoje está muito visível, assim, essa presença jovem dentro da igreja, fazendo as coisas assim de uma maneira bonita e muito responsável, porque eles estudam, sabe? Eles estudam muito para serem catequistas, para serem ministros, se preparam para aquilo. Então é um momento que a igreja muito rico que eu vejo a igreja vivendo assim. E no próprio, agora só linkando assim com uma coisa que o Dom Cleonir falou muito sabiamente na palestra dele de abertura lá do jubileu, que ele falava da igreja, ele disse assim, a igreja não pode jamais ser dividida, né? Quem pensar em dividir a igreja não é um católico, não é um cristão católico que está por amor, né? Então, eu não enxergo isso, né? Que bom que a gente não enxerga isso. Eu enxergo cada vez mais a igreja conseguindo juntar a função, os jovens estarem inseridos, ajudando o pessoal mais velho, ajudando os sacerdotes, indo onde o sacerdote às vezes não tem tempo, não consegue ir, indo para as comunidades, né? Isso que é importante, assim, fazer missão em comunidade que não recebe uma visita, recebe esporadicamente, porque nós temos poucos sacerdotes, eles estão muito ocupados. Então, essa juventude que faz essa missão, isso é o que vale, né? Eles estão buscando um caminho, assim, bonito, assim, uma caminhada bonita da igreja. Eu digo assim, ó, o que eu reflito, assim, bastante, sem olhar e sem condenar o passado recente, não, assim, com certeza. Né? Mas os jovens de hoje, até também por consequência da força que esses movimentos que tem antes de Emaús têm, né? Que é o Eterna e o Nazaré. A formação deles, que isso aí que tu falou, eles estão buscando. E, por exemplo, o do Nazaré já está sendo referência pro Eterna, né? Então, em vez de estarem se apegando às coisas do mundo, estão olhando lá um Cabelo da vida, uma Roberta da vida, né, que tem 20 anos, 22 anos, estão dizendo, não, cara, eles estão mais perto deles do que de nós como adultos, entendeu? E é uma escadinha, né? A gente tem que ser referência para eles, e eles, e assim, até porque muitos desses guris são referência para mim, né? Com certeza. Eu olho para eles assim, cara, como eu queria ter sido um jovem assim, né? Como eu queria ter sido um jovem assim. E isso me enche de orgulho, assim, por eu poder conviver com eles, né? E com a questão do podcast também, de poder trazer eles aqui e dar alguma... eu tive a alegria, assim, de algumas mães, alguns pais virem falar comigo depois que os filhos estiveram aqui, né? Ah, que legal. Não é por mim. Não tô falando por mim, mas a alegria por saber que eu tô servindo a Deus, né? Diz assim, Dadinho, que legal esse projeto de tu estar dando voz para eles, né? Deles estar indo lá e dando testemunho e falando aquilo que eles amam também, exatamente. né? É que aquela coisa, né, Dadinho,
a palavra ensina, mas o testemunho arrasta, né? E eu sempre digo assim, tanto em curso de Emaús, né? O Cristo, ele não é apresentado, né? O Cristo é vivido, é testemunhado. E o que está atraindo o jovem é justamente isso, né? É eles verem que tem jovens fazendo isso e que não é difícil para eles fazerem isso. E que né? são felizes. E que são felizes. E que curtem, então, que nem eles participam de tudo, estão na noite, estão em tudo que é lugar, mas tem esse diferencial, né? E eu sempre digo para os guris do grupo, e em Emaús eu sempre falo isso, cara, no curso de Emaús, que é um curso de valores humanos e cristãos, tu tem, é lógico, a parte toda que tu tem que dar de didática, vamos dizer assim, né? Não seria o termo. Metodologia, perdão. Só que assim, o que pega ali é o testemunho das pessoas verem que nada é distante para eles, né? Nada é impossível, né? Eu mexo com a Cláudia quando a gente fala alguma coisa, diz, eu não sou exemplo para ninguém. Cara, eu sou exemplo. E eu acho legal ser exemplo, sabe? De coisas assim, né? Não é vaidade, não é nada, mas para dizer, para que a pessoa veja que não é impossível eu ser um cara do bem, sabe? Tu tem um mundo que te mostra o errado como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E tu tem que saber que o errado é errado, né? E que tu mesmo, tu fazendo as coisas certas, tu dando de frente com esse monte de coisa que esse mundo apresenta para nós como as coisas erradas, é possível, tu vai levar tombos, com certeza, mas é possível tu viver possível. assim, né? E essa gurizada assim, cara, eu vejo assim, e como tu falou, o Eterna, o Nazaré é referência para o Eterna, o Emaús é referência para o Nazaré, e a gente aqui em Bagé, graças a Deus, fechou esse ciclo dos 4 movimentos. Né? A gente está tudo inserido hoje, os 4 movimentos. Um dia a gente teve uma reunião dos movimentos para a gente ajudar a estruturar mais a São José, patrimônio dos movimentos, né? Daqui a pouco o Eterna tem um ventilador, aí o Emaús não tem que comprar ventilador. Não, vamos usar o do Eterna. Então, show. A gente está conseguindo conciliar isso, né? E isso é muito legal porque, cara, não tem rivalidade. Né? O objetivo é mostrar o Cristo, né? Então, estamos juntos nisso, vamos fazer junto mesmo, né? E dos jovens, tu vê isso aí, cara. Tu vê aqueles gurizinhos pequenininhos ali, participando de tudo, indo na reunião no sábado. Aí a Maria Clara agora está envolvida também no Nazaré, acho que ela é assistente do Nazaré, uma coisinha. Ela está trabalhando no Nazaré. Cara, o brilho nos olhos, assim, sabe? A vontade. E eles de reunião esses dias no Eterno. Esse dia eles de reunião no computador ali, eu espiando ali, tava os gurizinhos, cara, que são jovens do meu grupo também, eu olhando, pô, cara, que legal isso, né? Tinha que caminhar, que coisa bonita, né? Então, cara, o que arrasta é isso aí, é o testemunho, as pessoas veem que não é difícil, cara. O mundo está muito carente de bondade. E fazendo... Pode falar, Cláudia. Não, e a história que a gente vai construindo e eles vão construindo, tu falava da Mariá, e aí a gente se reporta lá 20 anos atrás, tá? Que a Michele foi jovem do meu grupo, né? E aí hoje... Foi do meu. Dadinho do meu. E a Michele e as gurias todas do Maná, né? Porque a gente fundou o Maná. Que daí hoje elas estão trabalhando num curso comigo, mas já estão todas, já casaram, já se formaram, já têm filho. Eu, quando sirvo o altar ali na Conceição, tá a Mariá sentadinha do meu lado. Quer dizer, a Estelinha da Adriana, que também foi jovem no meu grupo. Então, tu vê esse ciclo, assim, e das gurias, isso que o Bira falou dos movimentos, eu acho bárbaro. Porque, assim, às vezes, coitado, anda o cabelo em pé, né? Porque... tem gente que participa dos 3 movimentos, sim, né? E assim, na parte operacional, então é difícil para eles. Mas tu vê essa gurizada assim, que está dando sangue assim, no Eterna, e no Nazaré, e no Emaús, e eles estão conseguindo conciliar. E às vezes a gente chega lá em casa, tipo assim, 1h, né, que nós chegamos, e tá aquela galera assim, tá o Aldo, da Nani, tá o Mateuzinho, da Filho Lorena, dos amigos, é muito legal, filhos dos amigos que estão convivendo. Fazendo a caminhada que tu fazendo a caminhada. Embora a gente tenha começado mais velho, mas eles então tu vê essa turma junto, os guris do grupo do Bira. Tu conhece as gurias que são no meu grupo, que hoje são jovens, né, do meu outro grupo do Magnificar, eles estão tudo juntos ali, e daí fico até as 4, 5 da manhã, e tu diz assim, que coisa boa, né? Que graça é isso de tu eles estão envolvidos, né, com aquilo, ou estão fazendo reunião, ou estão fazendo resenha, mas estão fazendo resenha em casa, ou vão sair para uma festa juntos, mas tu sabe quem eles... Com quem anda. Com quem anda e o que eles trazem no coração, né? Porque o coração das pessoas
É o que importa, assim. Então, tu vê essa gurizada junto e querendo trabalhar junto. E às vezes a gente, por muitas vezes, não consegue ajudar. Diz, falta tio, às vezes está faltando uns tios em tal determinado encontro. Mas aí não consegue fazer tudo, né? Mas sempre que a gente pode ajudar... Porque eles... Que coisa boa viver essa alegria, assim, que eles vivem no Eterna com os tios e no Nazaré também. E depois, tu sabe que eles vão chegar até nós no Emaús, né? Assim como o pessoal do Emaús, vários já estão no MFC. Já fizeram Vida Nova, né? Já estão lá com a Leisa, com o Marcelo no MFC. É uma caminhada, assim, e faz bem para todo mundo, porque eles não saem na metade do caminho, exatamente. Né? Então, esse lado todo, assim, de tu conseguir reunir e de tu estar junto com eles e vendo eles falar disso, né? Essa semana eu falava pro Birce assim, eu acho um amor, eles, tipo, escutando palestra no Eterno. Aí nós vamos escutar as palestras do Eterno. Imagina que bárbaro, eles escutando palestra do Eterno. Assim. Então isso, assim, ó, com certeza é o que nos motiva. Sim, dá continuidade. E dá continuidade, sabe? Mas também a gente pensa nisso, assim, da renovação. Nós precisamos, né, de gente nova, assim, para assumir essas coisas, assim, né? O Bira Agora vai ser a última vez. Agora sim. Chegou a aposentadoria. Agora não tem mais, né? Não, e pegando ali o que tu falou, Cláudio, que o bispo falou que a igreja não pode se dividir, eu vejo assim, ó, a igreja católica, na verdade, ela não se divide, ela multiplica, né? Então, se a gente pega lá o evangelho de Jesus dos pães e do peixe, às vezes as pessoas falam até, talvez sem saber ou sem querer, né? Que Jesus dividiu os pães. Não, pelo contrário, ele não dividiu. Se tivesse dividido, ele teria pegado só os 5 e dado um pedacinho para cada um. Não, ele multiplicou. Né? Então ele multiplica. E a nossa igreja, por que ela se mantém firme e forte? Porque nós temos uma caminhada de uma tradição, do magistério e da palavra de Deus, e a gente vem constituindo isso aí, né? Nós sempre tivemos um papa, tivemos alguns erros no passado, mas com o poder do Espírito Santo isso se voltou ao normal, vamos dizer assim, né? Então, o falecimento do papa trouxe muitas críticas, muitas coisas, e vou usar o verbo que esse nojo de politicagem, não só no Brasil, mas no mundo, que está virando essa divisão, querer politizar até isso, né? Então, assim, o nosso Papa não tem nada a ver com política. Nosso Papa, ele respeita a doutrina da Igreja Católica. E é isso, e ponto. Vai agradar uns, não vai agradar outros, mas, né? Mas é do jogo. Mas ele tá ali para, que nem tu falou do Papa Francisco, ele tá ali para defender o Evangelho. Exatamente. Né? Então, o que a gente acontece? Hoje eu vi o vídeo hoje, mas acho que não foi hoje. O Dom Helder, pode ser? Que é cardeal, acho. Falando numa acho que é do Helder, não é? Dom Helder. O de São Paulo? Daqui a pouco me veio o nome dele. Tá. Ele é cardeal, né? Isso. Ele dizendo assim, ó, que o próximo Papa não vai ser um xerox do Francisco. Assim como o Francisco não foi xerox do Bento XVI. Cada Papa vai ter a sua trajetória, a sua história. Mas todos defendendo a mesma coisa. Né? Então, enquanto pessoas que se dizem católicos, algumas pessoas, principalmente da mídia e do YouTube, que nunca pegaram uma Bíblia, não sabem nem fazer um sinal da cruz, que eu digo, né? Agora querem dar pitaco, né? Porque o preferido é... Bom, tem até casa de aposta, fazendo aposta para ver quem vai ser o Papa, né? Então, a gente não pode cair nessas, né? A gente, como católico, a gente tem que manter as nossas orações para que seja escolhido o melhor, e se não for o melhor, não sei se talvez esteja falando errado a palavra, né? Mas que o Espírito Santo ilumine, né? Que seja escolhido pelo Espírito Santo, sim, né? E que conduza a nossa igreja como vem sendo conduzida até agora. Firme e forte. A gente veio ouvindo o Frei Lori, esses dias comentando isso comigo, né? Que ele ouviu, o próximo Papa não é o sucessor do Papa Francisco, exatamente. É o sucessor de Pedro, né? Então, assim, a gente tem que partir disso. E esse final de semana, lá no Encontro Regional, eu conversava com um sacerdote, que é fantástico, e ele disse, gente, o que apareceu de vaticanista agora. Só especialista, né? Só especialista. Tipo assim, ó, eu não vou me animar a opinar uma coisa que eu não estudei e que eu não conheço. Né? Até tu lê, assim, o perfil dos candidatos, dos papados, assim,
tu lê o perfil e entrega para o Espírito Santo, porque eu não sou entendedora de tudo isso, eu tenho que confiar na ação do Espírito Santo. Agora, já começa exatamente isso que tu disse, a gerar briga, a gerar discussão, a gente tem que entregar, rezar por esse conclave, rezar para que, com certeza, o Espírito Santo vai mostrar, né, e escolher o nosso novo pastor, e pronto, é seguir em frente. Isso né? aí. Rezar sempre, o Papa Francisco sempre, ele nunca terminava uma fala dele sem dizer, não esqueçam de rezar por mim. Né? Então, assim, a gente vai seguir rezando por ele, que com certeza desfruta da glória de Deus, porque era um cara do amor, né? Antes de ser Papa, ele foi um sacerdote do amor, né? Do sacerdote do humilde, do excluído, ele era um sacerdote assim na Argentina, então com certeza era um cara do amor, né? E que o Espírito Santo guie. Agora não dá para entrar nessa, né? Isso, e quando esse sacerdote nos falou lá, eu digo, exatamente isso. E ele disse, gente, o que apareceu de vaticanismo, agora entendendo. Eu vejo assim, não vou falar em nome do movimento de ninguém, vou falar em meu nome, tá? Sim, sim. Eu vejo assim, a igreja não está se dividindo, a igreja está se transformando humana demais. Sabe? E nós estamos perdendo muito o divino de tudo isso. É verdade. Então as pessoas começam daqui a pouco a querer mostrar o certo e o errado, muitas vezes sem elas mesmas saber o que é o certo e o errado, sabe? E isso me incomoda um pouco de ver algumas coisas assim. São duas coisas fundamentais no meu entendimento para ti ser um cristão: obediência e amor. Sabe? Tu com essas duas coisas, carregando essas duas coisas contigo, o mundo vai ser perfeito para ti. Mas acontece que as pessoas começam a mostrar, né? Pô, o Dadinho, olha lá o Dadinho, não sei o quê, e começam a julgar o cara. Tchê, eu costumo dizer para os guris, né? Eu sou repetitivo nisso porque eu falo mesmo para os guris, né? Eu digo, tchê, a mudança está em cada um de nós. Né? A nossa função como evangelizador é mostrar o Cristo. Agora, o que a pessoa vai fazer com o Cristo, cabe a ela. É o livre-arbítrio dela que vai entrar em ação ali, entendeu? Então, cara, eu me incomodo às vezes assim de ficar vendo as pessoas transformando em muito humano isso, sabe? Isso é divino, cara. Isso não é pra gente estar dando pitaco de estar dizendo o que é certo, o que é errado, sabe? É pra gente apresentar. E é o que eu falei e volto a falar. É através do teu testemunho isso. Né? Tu mostrar a coisa correta, tu mostrar que tu pode amar num mundo tão violento assim, tu pode amar. Né? E com certeza tu vai colher amor tu amando, né? E agora no encontro a gente conversava muito sobre isso, né? E depois eu vi um dia antes, até eu tinha ligado depois pro Humberto, eu vi o podcast dele. Cara, e eu disse para ele, pá, Humberto, que legal, né? Como ele falava em amor o tempo todo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, sabe? E a gente está muito preocupado no que é o certo e o que é errado, sabe? Ou condenar o que o outro está fazendo. Né? Cuida de ti, cara. Prega o amor, seja obediente tu, seja amoroso tu. E deixa que o outro viva a vida dele. Entendeu? O acerto vai ser lá em cima. Quem sabe eu que estou te dizendo o que é errado, vou chegar lá em cima lá e eu vou estar mais errado que tu. E o mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente chega, e isso às vezes me incomoda bastante, assim, sabe? De ver as pessoas... de certa maneira é um julgamento isso, sabe? E aí o cara dizendo, pô, tu tá errado, não sei o quê. Tchê, quem sabe eu vou chegar lá em cima, lá, eu que tô tão errado, e o homem vai dizer, tchê, tu fica aqui, ó. E tu que tá me dizendo que eu tô errado, o homem vai dizer, desce. Pega o purgatórizinho lá, né? Então, é uma coisa assim, o dia que o Dom Cleonir comentou isso, eu disse, a igreja é una e santa. Né? O grande problema é que a gente está entrando muito como humano nisso aí, está querendo julgar, está querendo tomar decisões que não cabem a nós. Eu digo para os guris, sabe que Emaús é tudo, é oração do Espírito Santo. Né? Então, é tudo entrega. Eu digo, tia, Emaús é um curso de entrega. E agora a Cláudia mexendo comigo, tá caindo um, saiu... É ação do Espírito Santo, coisa boa, é a hora que eu mais gosto dessa hora. Também desde 1920, sendo timoneiro. É a hora que eu mais gosto. Tem que estar calejado, né, Rato? Cara, tu reza pro Espírito Santo, tu pede pro Espírito Santo agir, e aí quando ele age, tu fica bravo, né? Pô, fulano tá aqui, o Beltrano tá ali, é pra acontecer essa coisa. Não, inverteu tudo. Ah, que droga, não é que droga, ele tá agindo. Deixa ele agir, faz a tua parte, ponto, né? E essa é a maior dificuldade que eu vejo, sabe? As pessoas se entregarem e dizer, pô, cara, seja feita a vossa vontade, tu reza isso diariamente, no entanto, tu não... eu vi uma vez uma entrevista, não sei nem se eu comentei da outra vez do podcast, que me tocou muito, isso me toca muito até hoje.
teve uma entrevista na rua perguntando para as pessoas, né? E perguntaram para uma menina, né? O que é o cristão para ti? E a menina disse, cristão para mim é a pessoa que lê a palavra, prega a palavra, mas não testemunha a palavra. Então, tu tá lendo o evangelho, tu sabe tudo que é bom ali, mas na tua vida tu não carrega nada disso, né? Tu não é o evangelho vivo, como diz ali, né? Então, vamos pensar mais sobre isso, né? Eu acho que seria tudo mais fácil. Sabe o que você falou? Se encaixa bem numa situação que eu tive umas 2 semanas atrás. Uma pessoa chegou e falou assim pra mim, cara, você tem que convidar a fulana pra ir lá no teu podcast. Meu pá, cara, não é católico? Cara, pega um assunto assim da Bíblia com ela, te destrincha o assunto. E eu, cara, que massa. E eu conhecendo a fulana. Eu, cara, que massa. Não, cara, bota na minha conta. Se for ruim, tu pode botar na minha conta. Eu disse, não, cara, show de bola. Eu acho que o assunto pode render. Mas ela vive o conhecimento que ela tem. Vive, né, cara? Ela sabe toda a palavra, não sei o que, do assunto, não sei do que lá. Eu disse, cara, não adianta, cara. Entendeu? O nosso podcast é um podcast católico, né? Eu vou levar uma pessoa lá que não vive, tem muito conhecimento. É que nem eu trazer um cara aqui que sabe tudo de negócio de educação física e academia e coisa, e o cara não vive. Sim. Entendeu? O cara nem vai na academia. Nossa, se pegar a anatomia humana, o cara sabe tudo. Pra mim não adianta, entendeu? Não, então, se tu não vive, que nem tu falou, se não tem o testemunho, pra mim não adianta. E o que afasta um pouco da igreja algumas coisas é justamente isso. Hoje eu vejo muito isso aí do humano, sabe? É muita gente julgando, né? Já dizia a irmã Teresa de Calcutá, tinha um dizer que era mais ou menos assim, né? Que eu digo, né? Quem julga perde tempo de amar, né? Porque as pessoas hoje se preocupam muito mais em procurar erro nos outros do que procurar coisa boa dos outros ou viver a tua coisa boa, né? É verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque mexe muito com o sentimento, né? Mexe muito com tudo, enfim. Fugi um pouco, me emocionei. Cara, eu digo isso aí porque é muito simples, cara. Da igreja, assim, sabe? Tu conhece bem o João Olavo. E aí um dia a gente estava em Caxias, aí domingo, disse, vamos... Eu quero mais um pouquinho. Aí eu vou pra missa, não sei o que lá. E ele disse... vamos pra missa de novo. Reunião. Sempre que ele liga, assim, Chu, já te ligo, eu tô em reunião, mas vocês gostam de uma reunião? E eu disse, João Olavo, tem umas coisas para acertar. Tá, vamos pra missa. E tu deveria ir, né, pra missa. Tu vai encontrar quem? Eu disse, eu vou encontrar Jesus domingo na Eucaristia. Mãe, eu não vou falar nada de Jesus, porque eu adoro ele. Jesus é o cara. O problema, às vezes, é o fã-clube dele. Não, tu há de convir comigo, né? Porque às vezes o fã-clube dele é um problema. Então, eu sei que ele é o cara. Infelizmente é bem isso. Sim, bem isso, eu digo pra ele, mas não cabe a gente julgar. Bom, mas tudo bem, deixa eu falar. Não é o julgar, é que o fã-clube complica muito. O fã-clube bota na água, né? É que nem eu falo, até eu converso bastante, sim, com a Michelle, né? Da questão do que a gente vinha falando agora, do comprometimento dos jovens e tudo, né? Cara, a gente sempre fala em escola e sempre fala, mas a gente vai... Eu escutava, eu falei, eu sigo escutando falar, mas sempre acontece da responsabilidade e do compromisso que tu tem de entrar para um curso de Emaús, e agora a gente já pode entrar até nos cursos, né? Cara, tu tá indo lá, eu já falei isso várias vezes, até no podcast, falei em escola também, tu tá indo lá tanto para trabalhar quanto dá para dar uma palestra. É muito sério falar das coisas de Deus. É muito sério tu representar as coisas de Deus, né? Tu tá lá porque o fulaninho vai fazer, ou tu vai lá porque tu acha legal, porque tu quer passar o final de semana legal, porque tu precisa, né? Preciso sair um pouco do mundo, meu trabalho tá difícil, meu tá difícil. Não é por aí. Tu tá indo lá por Deus, e Deus é uma coisa séria. E se realmente tu acredita, se tu realmente te considera um cristão, um católico, né? Tu tem que ter esse senso de responsabilidade. E eu sei que a gente bate nisso, né? A gente fala bastante isso nos grupos, eu tenho certeza que os adultos falam. E é que nem filho, né? Uma vez eu escutei falar assim, ó. Eu falei assim, cara, mas as minhas filhas, tu fala todos os dias a mesma coisa, elas vão lá e fazem a mesma coisa. E o cara assim, cara, se ela morar contigo até os 20, tu vai falar até os 20. Porque quando ela sair de casa,
vai acontecer, ela vai lembrar, meu pai falava mesmo isso aqui, não sei o quê. Então, a gente tem que seguir batendo. Então, o que eu quero deixar isso, as coisas de Deus são sérias e tem que ser responsáveis. Então, tu tá preparando uma palestra, né? Não precisa ser só no Emaús, nos movimentos, em tudo, né? Como ministro, como tudo, né? Não é nenhum julgamento, eu tenho que nós, né? Todos temos que nos policiar a cada dia, porque é uma coisa séria, né? É uma responsabilidade. É o que eu digo, às vezes uma pessoa se afasta do movimento, se afasta da igreja, e a gente julga a pessoa assim, não estava lá por Deus, estava lá pelas pessoas, mas onde é que estava a tua responsabilidade? Sim. Se foi por causa tua que ela saiu, né? Exatamente. Então, Sim, e a própria pessoa, né? Tu apontar a pessoa, saiu do movimento, mas tu não sabe o que a pessoa está passando, exatamente. o que passou também. Uhum. Né? E a gente fala muito assim que o Emaús é um curso de valores humanos e cristãos, né? Ponto. Cabe a nós ali apresentar. Né? Então, para te apresentar, tu tem que estar legal ali, né? Exatamente. Tu não pode apresentar, né? Inclusive, tu ainda tem umas fichinhas, viu? O curso começa quinta. Não, vamos entrar nisso aí agora. Vamos entrar nisso aí agora. Cara, e tá sendo assim, tá tomando um pouquinho agora do curso, assim, tá sendo um desafio bem legal, porque a gente estava correndo o risco de não fazer curso, né? 4 cursos, né? Nós íamos fazer só 2, e a Cláudia fica louca quando fala em 2 cursos, né? Que o que movimenta é os cursos, né? E o desafio é que o masculino é agora, no final de semana do Dia das Mães. Já agora, no próximo. E é antes do feminino, que o feminino que traz ficha, né? E aí, aquela história, né? Muita gente, é Dia das Mães, é antes do feminino, não sei o quê. Digo, cara, tu reza pro Espírito Santo, entrega. Se é para ter curso, vai ter curso. Se não é para ter curso, não vai ter curso, ponto. Mas vamos fazer a nossa parte. Cara, e aí um amigo meu ligou e disse, tio, vai pegar o Dia das Mães, não sei o que. Eu digo, tia, que presente melhor do que tu dar um novo... Dia das Mães. Um filho reestruturado. Renovado. Renovado, seria esse o termo, renovado para tua mãe. Imagina que presente, porque Dia das Mães, ou tu almoça com a tua mãe, ou tu janta, e é a vida que segue. Agora, tu renovado para tua mãe, imagina que presente, né? Então, foi um desafio bem legal, sabe? Agora, antes de vir para cá, hoje de manhã eu disse para os guris, nós chegamos no regional ontem à noite, aí teve a missa de envio, aí depois a gente já começou a ouvir palestra, quem não viu a gente não ouviu, ficou para segunda-feira, para hoje, aí hoje de manhã era trabalho, era o mundo atropelando, era a ficha chegando. O mundo fazendo tudo para dar errado. E essa aí dizia para mim, mas tu tá muito tranquilo, o Tocha que enlouquece comigo, né? Tu deixa muito na mão desse pobre homem, que vai sobrecarregar o outro. E hoje de manhã meio que tava punk assim o troço, né? Era o trabalho, era a função, e aí começou a entrar ficha, e aí gente movimentando a equipe, e os guris, como é que tá aí, presídio? Eu digo, vamos atracar, e o homem tá agindo lá, e tá agindo a todo vapor. Então, é muito legal. Isso, né, que o Bira fala, né? A gente usa o nome ficha porque, né, materialmente a gente precisa preencher uma ficha, né? Mas ele sempre diz assim, são vidas que vêm pra gente, né? Então a tua responsabilidade aumenta muito, porque aquela pessoa vai fazer uma experiência diferente, né? Eu sempre digo assim, quando diz assim, e se eu for e não gostar? Eu disse, olha, uma coisa eu te garanto, não tem como tu não gostar. Isso eu garanto, não tem como tu não gostar. Se depois tu não quiser continuar, não tem problema, né? É livre para não continuar. Mas te dá essa experiência de presente uma vez na vida, sabe? Faz essa experiência. Depois, o que tu vai fazer depois não interessa. Você te preocupa em te organizar para te conseguir entrar nesses dias e fazer essa experiência. O resto, deixa para depois. Porque tu sabe as coisas que acontecem, né? O jeito que tu te entrega lá dentro e o que tu consegue. Então, assim, eu ganhei esse presente de Dia das Mães, o João Lava não fazia, e quando resolveu fazer... Foi bem no final de semana do Dia das Mães. Foi bem no final de semana do Dia das Mães e com certeza foi um presente. O João Lava relutando, ele vivia o Emaús direto, né? Dentro de casa. Dentro de casa, direto, né? E a casa sempre cheia de gente, graças a Deus, ali. E aí os guris do meu grupo foram pra noite com o João Lava e pegaram ele num bar e começaram, João Lava, vamos fazer uma ficha, Não sei se é agora, imagina, Dia das Mães, não sei o quê, não sei se é agora, não sei. Aí fez a ficha, eu digo, tia, te pegaram no mundo. Ele disse, é onde eu tô, pai. E é isso aí que a gente quer pegar quem tá no mundo para vir aqui e oportunizar. É o que a Cláudia está dizendo, né? Pô, vou seguir, não vou seguir, cara. Eu vou te mostrar coisas boas, né? Tu vai rever valores, tu vai rever coisas boas que passam a todo momento despercebidas pela tua vida, de repente, e tu não valoriza, né? Justamente pela correria do mundo e tudo.
E aí tu vai ter esse tempo para refletir e aí na segunda-feira tu vê o que Claro. tu quer, né? Vou seguir alimentando. Alguma coisa tu vai aproveitar. Fica, Claro. com certeza. A gente tá fazendo uma campanha de pessoas que já passaram por Emaús, né? Não está totalmente aberto assim, mas a gente já está largando para algumas pessoas que já fizeram Emaús. Cara, e assim, os testemunhos que tu ouve, assim, é bárbaro, assim, né? O que marcou a pessoa, né? O que fez, né? E eu sempre digo que eu ouvia isso muito do Romero, né? O legal é vocês não lembrarem quem foi o timoneiro de vocês. O legal é você lembrar de Emaús, né? Se lembrar do timoneiro, melhor ainda, porque é sinal que ele marcou a tua vida. Mas não lembro quem trabalhou, não precisa te lembrar disso. Tem que lembrar do que entrou no teu coração e a diferença que fez na tua vida, né? Como tu aproveitou isso. Muitos não lembram nem a palestra, né? Quem Exatamente. deu, mas a mensagem isso tá aí, lá, né? cara, Tá escutei lá. tal coisa lá, mas não lembro quem me falou. Cara, isso é legal. É o que tu sente, É isso aí né? que é legal. O que tu sente. Vira, fala um pouquinho. Ah, desculpa, Cláudia. Não, os cursos esperou. agora, que eu disse que não ia falar nada. Eu tô quase uma hora. 40 minutos nada de nada. Tomou conta, né? Não, Entrar nos cursos, né, que a gente tem essa semana agora, né, quinta ainda no próximo tem feminino. ficha, né? Tem ficha na paróquia. Na Conceição? Na Conceição. E com o pessoal do movimento, pessoal do né? movimento. Ou na própria... No Instagram do Emaús Bagé, tem um linkzinho de uma pré-inscrição na bio ali, que já dá para fazer por ali, é direcionado para os assistentes. Tem ficha para o masculino, que começa agora na quinta e termina no domingo, na missa das 20 horas na Conceição. Então, domingo na paróquia tem 2 missas à noite, às 18h30 e às 20 horas, que é a missa do movimento. E depois, no próximo final de semana, de 15 a 18, é o Emaús feminino, que também... A gente já tem mais fichas para o feminino, mas ainda tem vaga. Né? Então, quem quiser nos procurar... Tá, e se a pessoa tem dúvida, sei lá, de como dúvida sobre o movimento, né? Entrada, saída, essas coisas... Pode chamar ali no arroba Emaús Bagé ali para tirar as dúvidas. O pessoal ali. da comunicação ali orienta, ou passa para um de nós, ou passa para o colegiado, enfim, né? A gente conversa com... É só chamar ali no Instagram que a gente dá as informações. Tá, eu vou tirar uma dúvida que de repente a pessoa nem precisa entrar aí para perguntar. Eu não sou de Emaús, tá? E eu tenho um filho, eu não sou de Emaús e eu gostaria muito que meu filho fizesse, mas eu não tenho assim, nenhum contato assim do Emaús. Como é que eu posso fazer para o meu filho ou minha filha para fazer pode fazer a pré-inscrição, aí procura um missionário, ou nos procura direto, né? Procura alguém. Já aconteceu isso com uma menina que me procurou lá na paróquia, que eu não conhecia, e a gente vai conversar com a pessoa, sabe? Assim, como geralmente quem faz essa ficha, né, conhece a pessoa e preenche os dados, eu conversei com essa menina e disse, olha, algumas informações eu preciso ter, e tem aquela parte, né, que é só da pessoa que faz a ficha, que é entregue lacradinha, aquilo a gente, né, não vê, só o timoneiro e o frei, e as outras informações a gente tem uma conversa com a pessoa na boa, assim, pelo WhatsApp e pega as informações e preenche. Então é só entrar em contato. Eu penso que hoje o Instagram é a maneira mais fácil, assim, né, de fazer esse contato, porque todo mundo tem Instagram. Isso, né? Então por ali todo mundo usa, né? É só entra por curiosidade ali no Emaús Bagé ali, eu me apavoro de ver ali, é trend, é history, não sei mais o que ali, cara. Ele não sabe nada do que eu não sei nada disso, eu fico louco olhando ali, mas é legal que tu vê um monte de atividade, tu não compartilhou a coisa que tu tá marcado, mas eu não sei compartilhar. Ai, tu só diz ali, adicionar, ele não adiciona. Tá. É muito feio isso, mas não sei mexer mesmo. Mas entra ali que é legal. Não, mas tu sabe mexer, porque tu curte todas as minhas postagens. Eu olho ali e curto. Até às vezes tem coisas ali que eu curto ali, que é porque eu tô mexendo ali e curto. E sem querer. É legal de eu curtir também. Porque eu vou passando, vou olhando aquela, diz, mas olha aqui no teu Instagram, não sei o que. Eu digo, eu vou passando os troços ali e daqui a pouco entrou alguma coisa. Só vou no coraçãozinho. Mas ali, cara, Dadinho, eu te digo assim, eu falei esse dia pra ti já. Essa tua ferramenta aqui é maravilhosa, cara. E a linguagem, nós estávamos no encontro esse final de semana, a linguagem do jovem é essa aqui, sabe? E eu acho assim, hoje tu falou em 800 e poucos seguidores, isso, né? 830. Cara, em Bagé a gente tem, por baixo, como dizer a família, né? Por baixo, 120. Umas, bota 600 pessoas, assim, que ativas no movimento, bota 500 pessoas ativas no movimento, fora quem já passou por movimento. Cara, inadmissível o cara não tá curtindo aqui, sabe? Não tá acompanhando. Porque é tão enriquecedor e, ao mesmo tempo, tão motivador, sabe? Porque
Ah, quantas pessoas já passaram aqui por ti, né? E volto a dizer, né? Cara, tu te espelha de certa maneira porque tu vê, pô, é possível, né? Nada é difícil no mundo de hoje, né? É possível tu ser do bem, é possível tu pregar coisas que tu acredita, né? Que às vezes as pessoas têm vergonha, né? Eu fiz um desafio no meu grupo para os guris. Cara, antes de almoçar, onde quer que vocês estejam, sinal da cruz. Uhum. Aí o cara vai fazer... cara, e tem gente que não faz, e tem coisa... E eu vi uma vez, tu estava entrevistando, acho que o Mateuzinho, tu comentou isso. Né? Isso. E eu faço sempre procuro fazer, sempre faço também o sinal da cruz. Eu faço a oração, mas eu faço o sinal da cruz e agradeço, né? E eu disse para os guris, aí, gurizada, não sei o quê. Às vezes o cara fica escondido, às vezes tá num restaurante constrangido. Tipo, eu passo em restaurante, tu imagina a minha situação como é que é, né? Então, são desafios ainda que a gente tem que estar mostrando, né? E fugir do que eu falei. Tá aí contigo. Olha o tempo. Tá contigo. Tanto tempo, eu estava preocupada. Que Tu era evangelho? Hã? Não sério. Trouxe evangelho. Na realidade, a gente trouxe uma passagem que foi muito falada agora no encontro regional, né? Uhum. O encontro regional é o encontro de todos os secretariados. Fala assim... Ali acontece uma vez por ano, né? Cada ano numa diocese, e esse ano a gente está comemorando durante todo o ano 50 anos da Diocese de Pelotas, da Arquidiocese de Pelotas, Secretariado da Arquidiocese de Pelotas. Então, eles organizaram o regional, né? E aí vão todos os secretariados. Então, é uma troca maravilhosa. Né? Então, é um período assim de missa diária, as palestras durante todo o dia, né? De noite, os diretores espirituais também vão junto, né? Os sacerdotes vão. É troca de conhecimento, partilha de tudo que acontece, as dificuldades, tudo que se faz é um evento muito rico, assim, né, onde a gente leva o pessoal da comunicação, os vogais do movimento, os cantores. Então, foi um final de semana, assim, muito rico, né? De ver aquela alegria daquela gurizada, assim... Eu acompanhei os vídeos ali, que legal, né? Muito legal, muito assim. E sábado de noite, né, eu pensando assim, a gente olhando aquela gurizada, eles têm uma banda da resenha também, né? Do Emaús. Do Emaús. Pagoduso. Samba-uso. E daí, bom, era, claro, por óbvio que não tem bebida alcoólica nesses encontros, né? E daí a gente saiu da missa e depois do jantar eles fizeram uma apresentação, sempre tem alguma coisa relacionada à cidade e tudo. E aí eles tinha aquela gurizada, todo mundo dançando, e tu pensa assim, os cantos... Era só os nossos cantos em ritmo de pagode. Né? E tava todo mundo dançando e cantando. E, assim, então, aquela partilha, assim, a gurizada que foi conosco, os jovens que foram conosco, vieram, assim, encantados. Não só os jovens, eu, Bira, Lorena, Renatinho, que foram... Todo mundo veio encantado desses encontros, assim. E agora, em julho, a gente tem o Seminário Nacional, que daí também é muito jovem, em Caxias, esse ano. Então, já foi escolhido já a diocese do ano que vem, que vai sediar o regional, que é Rio Grande, porque também está fazendo 50 anos. E em 2027 somos nós fazendo 50 anos, né? Então, é um tempo de celebração esses jubileus, assim. Então, a gente veio já... a mil desse regional, assim, já com 2 cursos ainda na semana, né? Então, eu acho que por isso que ele está mais descansado, porque ele veio assim... É 27 o nosso cinquentenário? O nosso cinquentenário é 2027. Se tiver um podcast, ainda manda os casal presidente vir 2 dias antes. Daí a gente pega 2 dias e faz 5 podcasts, que 10 podcasts. Isso mesmo. Mas aí eu trouxe... Que nós estejamos gozando da aposentadoria, né? Daqui a pouco a Cláudia assume a presidência aí junto com a Lorena. Não. A presidência eu não sei, mas a organização... Com certeza ela vai estar... E lá nesse encontro foi muito falado da esperança, né? Da esperança que está em cima no jovem, né? E o Papa Francisco falava muito na esperança, né? Aí a gente viu o texto baseado nisso aí. Eu vou só ler o trechinho do texto, porque a gente já estourou o tempo ali. Não. É a Carta de São Paulo aos Romanos, né? No capítulo 12, versículos do 12 ao 14, que diz isso: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis e esmerai-vos na prática da hospitalidade. Esse texto fala de amor, de serviço, de esperança, e essa hospitalidade é acolhida, né? Então, que nós sejamos perseverantes e alegres na acolhida, na oração, porque nada disso existiria se não houvesse muita oração, se não houvesse a Eucaristia como alimento, como fortalecimento, e a alegria da acolhida. Bom, se a gente conseguir juntar, né, todas essas virtudes aqui,
com certeza a gente vai conseguir fazer a diferença no mundo, que é o que a gente busca, né? Com Para os certeza. nossos filhos, para os nossos filhos de coração, que é essa gurizada do movimento, as tuas filhas, que são nossas também. Então, para esse ponto. Tua neta já, né? Porque ele já passou. Não, eu não tenho idade para ser vó. Tenho idade. Vocês são jovens ainda, são jovens ainda. Mas é isso aí, Dadinho. Essa mensagem que era não o tema do encontro relacionado a esse é o encontro regional e que foi falado muito nisso, assim, na esperança no jovem, o jovem hoje sendo igreja hoje, não é a igreja do futuro, é o jovem sendo igreja hoje, e a esperança e a alegria do evangelho. É isso aí. Gente, né? Obrigado. Só tá em mim aqui, Rato, a câmera. Tá. Só pedindo pro pessoal, se tem um filho, tem sobrinho, tem um neto, neta também, né, o filho, que tu deseja apresentar algo maravilhoso para eles, fala no nosso movimento Emaús, para que eles tenham a oportunidade de fazer esse curso. Com certeza vai ser uma experiência muito rica, muito maravilhosa. Tá? Então, fica aqui o convite do Tirei do Texto, né, a mensagem nossa, né, para que se permitam, né, e aquele jovem também que estiver assistindo aqui, se der tempo ainda, se assistir até a quarta, né? Dá tempo. Corre ali. Tu vai estar assistindo certamente no celular. Então, tu sai um pouquinho ali, mas volta depois. E entra no Instagram, chama ali o pessoal, né? Nós temos E a curte, capacidade comenta da e compartilha. casa, mas vai dar tempo sim. Não, dá tempo sim. E vai Felipe, todo mundo. Felipe? Peraí que eu tô voltando. Tá. Felipe, a nossa ovelha, que nós estamos. Nosso filho pródigo, que nós já Tá estamos quase aqui, vindo, né? Não, e agora ele reviu o timoneiro dele, já bateu aquela Sim, não, saudade, ele já se limpou da lama dos porcos. Então ele já tá na estrada voltando, assim, ó. Tá longe ainda. O pai tá enxergando ele de longe. Né? Cheguei, Brasil. Obrigado, Felipe, por mais uma parceria aí. Eu que agradeço a confiança do nosso trabalho aqui em tudo, né? E é isso aí, né? E tu não deu o serviço Não da vou Play, parar. né? Não dei, não me perguntasse, né? Não me desse essa moral. Estamos aqui direto da Play Studios, né? Se quiser gravar o teu podcast, teu conteúdo digital para as redes sociais, qualquer coisa aí de audiovisual, a gente tá aqui. Só chamar ali na Play Studios no direct, que a gente responde, a gente vem aqui tomar um cafezinho, conhecer nossa estrutura, e é isso. qualidade top. É isso aí. Tem o WhatsApp também, que é 48 DDD 991462204. E é isso aí. E os nossos apoiadores. E os nossos apoiadores. Então, com a Sam Máquinas de Café, cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento ali, tirar suas dúvidas, é pelo 999715205. E também a padaria, cafeteria e confeitaria Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. E também o Melena agora, né? Nosso velho amigo Rodrigo Melena, né? Pai. Eu me lembro de uma festa no Fantasia do Emaús. Vamos encerrar então por aqui o nosso podcast. O homem foi de Licurgo. Deu starzinho em mim, né? Ali no salão da OAB. Deu star meia, não. É verdade. Ele sempre dá o show dele, né? Sempre dá. E dá o show no trabalho também, né? Com a Produvet ali, assessoria veterinária. Esses dias eu vi que ele tava voando aí, tava aí no Mato Grosso, sei lá por onde é que ele andava. Ele é no Mato Grosso, Minas, São Paulo, ele tá sempre vai na ativa. levar a palavra, E onde vai levar a palavra, exatamente. É isso aí. Mais uma vez, agradecer o nosso casal presidente. O convite. Né? Estamos aí nos preparando para mais 2 cursos, então, mais 2 finais de semana de evangelização. Se quiser deixar uma mensagenzinha final, fique à vontade. Outra mensagem. Faz a sua mensagem. Dadinho, é sempre um prazer estar aqui, né? E volto a dizer parabéns por essa ferramenta essa que tu desenvolveu aí, que fala a linguagem do jovem aí, que é muito legal. E torço porque as pessoas desfrutem mais desse conhecimento todo. E pedir isso aí mesmo, né? Como tu falou aí na tua chamada, aí, né? Que oportunizem seus filhos, ou se oportunizem a dar uma revisada nas suas vidas, né? Eu acho que Emaús oportuniza muito isso aí, é um momento teu e com certeza vai fazer bem, vai mudar a tua vida. Amém. Pessoal, obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!